culto online da Igreja Evangélica de Esmoriz e de Ovar. Neste período de contenção em que nós nos podemos reunir fisicamente nas nossas igrejas, é um prazer ter-vos aí desse lado. Como é que vocês têm passado? Sabemos que são tempos difíceis, mas oramos e pedimos ao Senhor para que abençoe a cada uma das famílias das nossas igrejas. E aproveitamos este momento para convidar a nossa família e os nossos amigos que não conhecem ainda o Senhor para assistirem ao nosso culto online que está a ser transmitido todos os domingos às 11 horas no canal do YouTube. Antes de iniciarmos o louvor, gostaria de partilhar convosco uma pequena reflexão. Muitas vezes na nossa vida nós comportamos como se estivéssemos a conduzir um carro, onde Deus é apenas um passageiro. E quando conduzimos a nossa vida sem termos Deus no controlo, isso pode levar-nos a situações que são potencialmente complicadas. Noutros casos, tal como conduzimos no meio do trânsito, são os outros que nos colocam a nós em perigo. E o coronavírus é um exemplo desses perigos. Ele entrou na nossa vida sem que nós tivéssemos feito nada para o merecer. No entanto, como nós podemos ler em Gênesis 3, estes e outros eventos no mundo são uma consequência indireta do pecado original. Por causa do pecado original, Adão e Eva perderam a amizade com Deus. Por causa do pecado original, eles perderam a oportunidade de viverem para sempre. E tal como Adão e Eva, que quiseram conduzir a sua vida, muitos de nós temos a mesma tendência humana. Nós queremos controlar a nossa vida e não investimos o tempo necessário para criar uma verdadeira relação com Deus. Estamos sempre demasiado ocupados e tentamos controlar aquilo que apenas Deus pode controlar. Se abrir nossas Bíblias em Tiago 4, versículo 13, 14 e 15, podemos ler o seguinte. Ide agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que terá o amanhã, porquanto o que é a vossa vida é apenas um vapor que aparece um pouco de tempo e depois desaparece. Por isso o que deveis dizer é, se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Então, Deus, neste período de contenção, quer mostrar-nos que nós não controlamos a nossa vida, que não controlamos o dia da manhã. Já pensaram que neste preciso momento Deus parou simplesmente tudo à nossa volta para que pudéssemos estar mais perto dele? Para que nos pudéssemos relacionar com ele? Há uma mensagem que Deus deixou à igreja de Éfeso em Apocalipse que eu acho que ainda é atual para os dias de hoje. Se abrimos em Apocalipse 2, podemos ler o seguinte. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência por causa do meu nome, e trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então, neste período de contenção e de isolamento, procuremos reforçar a nossa relação, a nossa comunhão com Deus e buscar incessantemente este primeiro amor. Agora sentem-se confortáveis nas nossas casas e preparem-se para louvar ao nosso Deus. Jesus é o mistério oculto, o
preciosa é a nossa união. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A ti, Senhor, A ti, Senhor, elevo a minha elevo alma. a minha alma. A ti, Senhor, A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh Deus meu, Oh, Deus em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus andar nos caminhos. teus caminhos. Oh Deus meu, Oh, Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Ele vive, aleluia, Jesus vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Vive, ele vive, aleluia, Jesus vive, ele vive, aleluia, Jesus vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia.
Olá, bom dia a todos que estão nesta manhã acompanhando esta reunião. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por termos o privilégio e a liberdade de ouvir e pregar a sua palavra na nossa nação. Nós vamos meditar nesta manhã sobre a Bíblia, a palavra de Deus. É algo que eu quero partilhar com os irmãos e é algo que eu realmente amo, ler a palavra de Deus, aprender dela e praticá-la no meu dia a dia, porque vejo a palavra de Deus como a vontade dele prevalecer na minha vida e orientar-me em todas as áreas. Vamos, em nome de Jesus, eu convido a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Hebreus 4:12. Eu tenho aqui já escrito, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e pela palavra que nos deixaste, Senhor, que ela é viva e eficaz. Queremos aprender nesta manhã de ti, Senhor, e pedimos que, pelo poder do teu Espírito Santo, tu nos ensines e reveles o teu querer, o teu efetuar e a tua vontade para esta manhã, Senhor, para que nós sejamos realmente abençoados e possamos, Senhor, sair consolados e transformados pelo poder da tua palavra. Fala connosco e abençoa o teu povo que te escuta, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria de refletir primeiramente o que é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante da humanidade e sempre serviu de inspiração aos grandes homens do passado e do presente, produzindo em seres comuns os maiores sentimentos morais e intelectuais possíveis. Ela, como nós já sabemos, foi proibida, perseguida, queimada, ridicularizada, mas permaneceu viva. Ela é viva e eficaz, como nós lemos no versículo, provando ser um livro inigualável. Ela é a palavra de Deus capaz de transformar e mudar de forma esplêndida a vida daqueles que dela se aproximam com um coração puro e reverente. A palavra de Deus é indestrutível. Para os cristãos, ela é especial. Nós a amamos, não é? Porque ela é o nosso guia, é a regra de fé, é a nossa bússola, é a espada que penetra a alma, o martelo que esmiuça a penha, a revelação e a luz que tudo ilumina. Se o cristão pretende ter uma vida abundante e espiritual, não pode de forma alguma negligenciar este livro. A leitura e a prática deve ser diária como uma luta constante. Nós devemos ler constantemente a palavra do Senhor, aprender aos pés de Jesus. Amém? Agora nós vamos ver 3 motivos para ler a Bíblia diariamente. É uma pequena reflexão porque muito mais poderíamos esmiuçar e ver, mas vamos resumir em 3 motivos para ler a Bíblia diariamente. Mas antes gostava de lembrar, o homem é composto por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Amém? Primeiro motivo, ela alimenta a alma. Assim como o corpo físico que nós temos, não é, precisa de alimentar-se, ingerindo uma alimentação equilibrada e com as proteínas necessárias para o bom desenvolvimento do organismo inteiro, a alma e o espírito também precisam de uma alimentação adequada para o seu desenvolvimento. A Bíblia é o alimento da alma e do espírito, pois ela é a única literatura no mundo capaz de alcançar o mais íntimo do ser humano por ter sido inspirada por Deus. Por isso, ela é alimento para a nossa alma. A alma humana anseia desesperadamente um contacto íntimo com o Criador,
retornando ao ponto de referência perdido por este mundo de confusões e pecado. Portanto, ler a Bíblia de forma constante irá alimentar-nos espiritualmente e fornecer-nos as proteínas necessárias para uma vida espiritual e material plena. E nós vemos em 1 Pedro 2,2 que diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus dá-nos uma dica clara desta questão quando, na sua tentação no deserto, contrapõe o diabo nos seus argumentos materialistas e faciosos. Ele diz, em Mateus 4,4 nós vemos: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estudamos recentemente a tentação de Jesus no deserto, tanto na escola bíblica, na escola dominical, como no estudo numa quinta-feira. E vimos que realmente, revimos, não é? Porque já conhecemos a palavra, que realmente o Senhor sempre usou a palavra para se defender de Satanás. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. E ele venceu Satanás com a palavra. Portanto, nós também temos que aprender a palavra para nos defendermos e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Segundo, ela aumenta a fé. A fé é um requisito essencial para um relacionamento perfeito com Cristo e sem ela não podemos agradar a Deus. E nós podemos ver isso em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. As Escrituras Sagradas aumentam a nossa fé. Na medida em que buscamos com sinceridade os conselhos do Senhor revelados na palavra, não é? Fortalecemos-nos e acrescentando esperança nas promessas nela registadas. A nossa fé vai aumentando e nós vamos tomando posse das promessas que o Senhor tem na sua palavra para a nossa vida, em nome de Jesus. Em momentos de fraqueza espiritual, muitos têm tendência a abandonar o convívio cristão, voltando às coisas que não edificam e que somente distraem. Mas nestes momentos é preciso buscar forças em Deus, tanto na comunhão com os irmãos, na oração e principalmente nas Escrituras, que certamente o fortalecerá, aumentando a fé para vencer os obstáculos. Ler a Bíblia diariamente em meditação e reflexão é a maneira perfeita de ter a fé. É necessário estar firme diante dos dardos do inimigo e vencê-los, como o Senhor Jesus fez, vencer com a palavra. Amém? E nós vemos em Romanos 10:7 que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Terceiro, ela ensina-nos a vontade de Deus. Andar com Cristo e não conhecer e entender os seus planos é algo que não devemos fazer, já que sem conhecermos a sua vontade não podemos amá-lo e servi-lo adequadamente. O Senhor diz em João 15:14: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Amém? O Senhor nos chama de amigos, mas um amigo tem que ser um amigo de coração sincero, e se nós praticarmos, obedecermos àquilo que Ele nos manda e nos ensina. Amém? Muitos cristãos da atualidade vivem a sua caminhada cristã crendo em coisas que receberam dos outros. E não estou a dizer que não devemos aprender uns com os outros. Pelo contrário. Mas viver a vida com Cristo sem ter um contacto íntimo, uma experiência pessoal com as Escrituras, é como dizer que é formado em medicina, digamos assim, e de
sem nunca ter estudado para isso. É um absurdo, não é? Dizer uma coisa desta é completamente absurdo. A vontade de Deus é que todos os conheçamos e de forma plena, pela experiência pessoal e pela revelação das Escrituras. Devemos ter uma experiência pessoal íntima com Deus no nosso dia a dia e devemos realmente ler a palavra para que o Espírito Santo se revele a cada dia através da sua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Amém? Todos nós sabemos que as experiências que um crente pode ter neste mundo são apenas aspectos da glória de Deus e que elas não podem ser o parâmetro para medir, digamos, a plenitude da vontade do Senhor. Ou seja, elas são apenas gotas num oceano, porque o Senhor tem muito mais. Cristo é a plenitude e a vontade de Deus foi-nos dada por revelação dos textos sagrados. Amém? Jesus diz em Mateus 22, 29, ouçam com ouvidos de ouvir. Jesus, porém respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram e deixam-se ceder ao pecado porque não conhecem a palavra de Deus e nem experimentaram o poder de Deus porque não o conhecem e não são obedientes à sua palavra. Amém? E muitas vezes não são obedientes que nem conhecem, nem leem. Não é? Não se pode ser obediente a algo que não se conhece. Tem que se experimentar, tem que se conhecer. Amém? Sendo assim, a Bíblia é a maneira segura de conhecermos a vontade do Senhor e, consequentemente, vivê-la de forma a agradar a Deus verdadeiramente. Amém? Então, nós vemos que a Bíblia, primeiro, alimenta a alma. Segundo, ela aumenta a fé. E terceira, ela ensina-nos a vontade de Deus. Finalizando, espero que realmente estes três, digamos, pormenores que nós podemos aqui ver daquilo que nós podemos realmente ter através da palavra de Deus, o alimento, não é? A fé e ver a vontade de Deus, não é? Espero que de todo o coração que esta breve reflexão possa o encorajar a ler as Sagradas Escrituras de forma abundante e que através da leitura e reflexão possamos crescer ainda mais na presença de Deus e realmente fazermos a diferença nestes tempos de apostasia e tão difíceis que vivemos atualmente. Nós vemos realmente que estamos vivendo tempos muito difíceis e que sabemos que a vinda do Senhor está próxima, pelo que conhecemos da Sua Palavra e pelos sinais que vemos que o Senhor manda-nos estar atentos. E nós vemos que realmente precisamos mais do que nunca da Palavra, até porque a Palavra pode ser tirada e nós não a temos. Portanto, devemos comer a Palavra, guardá-la para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista, amém? Antes, em 2 Pedro, queria-vos deixar com esta palavra. Antes, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E nós só podemos ter esse conhecimento quando lemos a palavra de Deus, quando lemos a palavra do Senhor, quando deixamos que o Espírito Santo vá falando às nossas vidas. Este culto é um culto dirigido a todos os jovens. Os jovens são de 0 aos 100 anos. E além de realmente se dizer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, os jovens podemos dizer-lhes, como em Salmos 119:9, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra, não é? Só assim é que ele poderá purificar o seu caminho, andar de acordo com a sua vontade, é lendo a sua palavra. Uma coisa é certa e digo, a palavra de Deus afasta-nos do pecado. Quanto mais temos de Deus, mais nos afastamos do pecado. Quando temos o pecado, deixamos que o pecado prevaleça, ele afasta-nos de Deus, porque afasta-nos da presença, porque Deus não pode habitar
com o pecado. Embora Ele veio para o pecador, mas Ele não pode permitir o pecado entre nós. É a separação que nós temos entre nós e Deus, é o pecado. Que realmente o Senhor fala aos nossos corações. E eu nesta manhã gostava, se existe, se quem está a ouvir nesta manhã esta palavra e ainda não conhece a mensagem da Bíblia, eu gostaria de explicar brevemente. A Bíblia resume-se neste versículo que expressa o amor de Deus, tão conhecido, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um plano para a tua vida, uma vida completa e com propósitos. Nós temos uma vida com propósitos aqui na Terra. O Senhor tem um propósito para a nossa vida e nós devemos amar, obedecer esse propósito que o Senhor tem para nós. E Cristo afirma em João 10,10: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus é a vida e é Ele quem nos dá a vida. E nós podemos perguntar, porquê é que a maioria das pessoas não está a experimentar essa vida em abundância? Porque há algo que nos separa, como há pouco eu dizia, de Deus, é o pecado. O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida enquanto não se arrepender dos seus pecados e pedir perdão e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. E em Romanos 3,23 nós vemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único, é o nosso mediador entre nós e Deus. Foi Ele que pagou o preço pelas nossas vidas. E nesta manhã eu gostaria de o convidar e explicar como é que pode receber a Cristo como seu Salvador. Ou então, se ainda que já conhece a palavra, mas ainda não teve essa experiência com o Senhor, é hoje, não deixe para amanhã. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus, é abrir a nossa alma para o Criador. Não é? Deus conhece o nosso coração e está mais interessado na sua atitude, não é? Na atitude do seu coração do que nas suas palavras. Talvez não é dizer muitas palavras ou palavras bonitas, mas é ser do fundo do nosso coração, com todo o nosso coração. Deus conhece e sabe se realmente nós aceitamos como o único e suficiente Salvador. Então, se quiser fazer esta oração comigo nesta manhã, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita comigo esta pequena oração. Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a porta da minha vida, do meu coração e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado, Senhor, por teres morrido na cruz, por perdoar os meus pecados e por me dares a vida eterna e por me aceitar como eu sou, porque nada mereço, mas porque tu me amas. Senhor, toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejas que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Se fizeste esta oração com sinceridade, Cristo entrou na tua vida neste momento como prometeu. E o que vem a seguir, depois de aceitar Jesus, é uma longa jornada de mudança e crescimento enquanto você vai conhecer a Deus, lendo a Bíblia, orando, interagindo com outros cristãos durante toda a sua vida, a partir deste momento. Não largue a mão de Jesus. Procure ajuda. A Igreja Evangélica de Esmoriz e Ovar está à vossa disposição para vos ajudar nesta caminhada. Procurem-nos e serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. E não esqueçam, leiam e meditem na palavra de Deus, a Bíblia, e desfrutem de todas as bênçãos
que o Senhor tem para a vossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe e tenham um resto de um domingo abençoado e com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Como Zaqueu, quero subir mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dar tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus é amigo, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, lá 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 lá. Pois bem, estamos a chegar ao final do nosso culto de domingo. Espero que tenham sido muito abençoados até o momento. Antes de nos despedirmos, gostaria de lançar-vos o último desafio. E o desafio é o seguinte: com o vosso telemóvel, gravem uma pequena mensagem a dizer Jesus é, e depois completem a frase. Vejam o exemplo que eu preparei para vocês. Jesus é amigo. Enquanto este período de isolamento não termina, mantenham-se firmes na palavra, orem pelos irmãos, orem pela igreja, orem também pelos governantes para que possam tomar as atitudes corretas. E acima de tudo, pratiquemos o amor de Deus. Pratiquemos o amor uns pelos outros. E a maneira mais simples de praticar este amor é, por exemplo, ligarmos para uma irmã, para um irmão durante esta semana e perguntar como é que ele está. Que Deus vos abençoe e até para a semana. This is the Bible. It's more than something you read, although you can do that too. But now it can also read to you, show you timeless stories in a whole new way, or even help you share what you've learned with someone you know. Read, listen, watch, share. Now you can do all of that and more, because now the Bible is an app. Download it for free at bible.com/app.